Fala aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Estou aqui de novo para mais uma videoaula e hoje a nossa videoaula é de álgebra novamente. Tá, gravei, já está postado aí a videoaula de álgebra sobre a função do primeiro grau. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a função do segundo grau, que corresponde às aulas 41 e 45 a 45 da apostila 2 do sistema ângulo. Tá bom? Então eu espero que gostem. Tem a parte teórica, tem dois exercícios aqui que eu vou fazer com vocês, tá bom? Que pode ajudar vocês para entender um pouco mais a matéria. Então vamos começar. Vai ser uma aula só, tá bom? Então eu espero que gostem e boa aula aí. Vamos lá. Então, uma função quadrática, né? Então, o que é isso daqui? A gente pode chamar também de uma função polinomial do segundo grau, tá? Ela é escrita na forma f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero, pois se o a é diferente de zero, aí não cancelaria aqui e viraria uma função do primeiro grau, tá bom? O gráfico sempre vai ser uma parábola, e aí, ó, todos os casos, o gráfico vai intersectar o eixo y, que é o eixo das ordenadas, sempre no ponto 0 e C. Tá? Então, por exemplo, eu já falo das raízes. Ó. Neste exemplo aqui, onde o gráfico intersecta o eixo y, que está aqui, é o C da função. Tá? E x1 e x2 serão as raízes, que é quando y é igual a zero. Y é o f de x. Vamos lembrar disso, né? Então, aqui eu tenho ó, menos 1 e 2 serão as raízes. Nós temos também o vértice, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Que é o ponto mais alto ou o ponto mais baixo da parábola. Aqui, ó, trouxe aqui mais um outro gráfico. Então, ó, para a gente ver, então, quando deixa eu pegar a minha lupa aqui, ó. Então, o C é 3, e que é quando o x é igual a zero, né? Se for zero, então, ó, cancela aqui e fica só o 3. Então, y é igual a 3, que é o que está aqui, tá? Mas aí você olha para tudo isso e fica igual o meme da Nazaré, né? A grandíssima atriz Renata Sorrah, né? E fica olhando e querendo entender tudo isso, e vamos com calma que a gente vai entender parte por parte. Então, aqui, estudo da função. Então, nós temos a função ax quadrado mais bx mais c. Tá? Essa daqui é a nossa função geral. E agora nós vamos ver o sinal do coeficiente a. Mas como assim? Então, ó, eu trouxe aqui essa imagem, ela está no livro texto 1 do ângulo. Tá? Então, quando a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, ou seja, ele está sorrindo, digamos assim. E aí depois eu falo do vértice, que tem valor mínimo. Quando A é menor que zero, a parábola vai estar triste, né? Então ela vai estar com a concavidade voltada para baixo. Tá? Então é importante saber isso, porque quando você tem um exercício onde ele pede a função e apenas dá o gráfico, você tem uma noção de como que vai ser a função. Tá bom? Tudo certo por aí, ó, tranquilo. Então agora vai correr para ver o próximo slide. O estudo do discriminante. O que seria o discriminante? É o delta, né? Então, ó, vamos lá. Novamente com a nossa fórmula geral, digamos assim, né, da função de segundo grau. Peço desculpas pelo barulho, né, porque nessa quarentena aqui na minha casa, né, daqui do lado está com obras. Pronto, já fechei a janela. Então vamos continuar. Temos a função geral aqui, onde x1 e x2 são as raízes, novamente, quando y é zero. Como que a gente faz, né, para calcular x1 e x2? Então, eles sempre vão vir dessa forma aqui, ó, x1,0, que é quando y é zero, x2,0, quando y também é zero. Formas de resolver uma função do segundo grau, né, ou melhor, uma equação do segundo grau que vai dar quase a mesma coisa, né? Pode ser por soma e produto ou por Bhaskara, que aí aqui a gente vai ter o delta, né? Onde o Bhaskara é delta igual a b quadrado menos 4ac, e x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Tá bom? E aí nós temos esta bela imagem, onde muitas pessoas podem se confundir. Então vamos com calma. Então, ó,
A maior que zero, parábola sempre para cima. A menor que zero, parábola sempre para baixo. Se o delta for maior que zero, teremos duas raízes distintas, tá? E positivas. Positivas. Ou não, né? Aqui, quando o delta é igual a zero, o x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual também ao x do vértice, né? Porque aí a parábola vai encostar no eixo x. Isso tanto quando o a é maior ou menor que zero. E quando o delta for menor que zero, não vai ter número real, então ele não vai encostar no eixo x. Tá? Digamos que ele fique voando, né? Ele está aí no mundo da lua, né? Digamos assim, bem longe. Tá bom? E vai ter apenas o vértice aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Tá bom? Tranquilo nessa parte, né? Bem mais a parte teórica. Tá bom? Então, basicamente isso. Então vamos seguir. Agora chegou a hora de falar do grande vértice. Então, ó, novamente trago aqui a nossa função geral, né, digamos assim. E aí eu tenho aqui o vértice, ele vem x do vértice, vírgula y do vértice, né, que é o par ordenado. Ele é calculado da seguinte maneira: x do vértice é igual a menos b sobre 2a e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Uma outra maneira de calcular eu já mostro esse gráfico aqui. Pega o x do vértice, você pode calcular pela média aritmética das raízes. Como são duas raízes, então você vai somar as duas raízes e dividir por 2. E se precisar descobrir o y do vértice, você pega o x do vértice, que você calculou ou pela fórmula ou pela média aritmética, e substitui na função, né? Eu não gosto muito dessa fórmula aqui, porque dá um pouco de trabalho, porque você tem que achar o delta para depois substituir. Então eu acho que faz pela média aritmética, ou se for o caso, assim, se não tiver como fazer por essa média aritmética, aplica na fórmula. Então, ó, se a gente for olhar esse gráfico, nós temos as raízes 1 e 3, x do vértice 2, y do vértice menos 1. Se você perceber, ó, se eu for fazer pela média aritmética, ó, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então, a distância do x do vértice até as raízes são iguais, né? Então, esse teco aqui, essa parte, é igual a esta parte. Tá bom? E aí aqui eu falo, ó, sobre o valor mínimo. Então, quando A é maior que zero, como a concavidade é para cima, vai ter valor mínimo. Aqui, ó, pensa mínimo, está bem lá embaixo. Qual que é o valor mínimo da função? E quando A é menor que zero, desculpa, a parábola tem a concavidade para baixo e o vértice vai corresponder ao ponto máximo, qual que é o topo que a parábola pode alcançar, tá bom? E aí vai calcular da mesma maneira pelo vértice, tá bom? Tranquilo essa parte do vértice, né? Então vamos seguir. Aqui então, fazendo novamente, então nós temos a maior que zero, ponto de mínimo, e a menor que zero, ponto de máximo. E olha este quadro que interessante. Então, ó, se eu tenho uma função f com domínio de R, sendo a, b e c constantes reais, com a maior que zero, nós temos o valor mínimo de f de x, né, obtido com menos b, x é igual a menos b sobre 2a, e o valor mínimo de f de x é obtido com y igual a menos delta sobre 4a. Se é valor mínimo, não tem como ter valor máximo. E neste outro caso, que eu tenho o a menor que zero, logo os valores de x do vértice e y do vértice são máximos, não tem como ter valor mínimo. Tá bom? Então é importante ter essa diferença que vai ajudar na hora do exercício. Beleza? Então vamos lá. Resumo que sempre é bom, né? Então nós temos este GIF que eu achei que representa muita gente, né? Eu me incluo nisso, onde o professor começa a dar matéria, depois aumenta tudo e depois ele vai e apaga. Então aqui trouxe um resuminho para nos ajudar. Então nós temos as raízes, onde a distância do x do vértice entre as raízes são
equivalentes, equidistantes, na verdade, né? Aqui também, essa distância é igual a esta distância. O C, quando x é igual a zero, certo? O x do vértice calculado por menos b sobre 2a, ou a média das raízes, e o y do vértice aqui a pessoa não colocou, não sei porquê, acho que ficou com preguiça, e eu venho aqui e coloco do meu jeito. Tá bom? Então, a maior que zero e a menor que zero. Ok? Ok, o Mr. Bean falou que tá ok, então acho que tá tudo ok, né? Então aqui, formas para encontrar a f de x dado o gráfico. Eu fiz isso daí quando a gente estava lá em função do primeiro grau, que a gente pegou, analisou tudo bonitinho. Agora eu vou fazer para a função de segundo grau também. Tem duas maneiras, ó, nesses dois gráficos que a gente vai analisar, tá? Este primeiro, ele não dá as raízes, mas você poderia encontrá-las. Ele dá apenas o vértice. Neste daqui, ele dá as raízes e o vértice, tá? Então vamos lá. Neste primeiro aqui eu vou usar esta fórmula aqui que é conhecida, que é igual a y é igual a vezes x menos x do vértice, tudo ao quadrado, mais y do vértice, tá? Então vamos com calma, vamos analisar isso daqui, eu vou fazer junto com vocês para a gente entender. Então, ó, eu tenho os vértices, eu peguei, substituí x do vértice 5, então menos 5 aqui, né? E o y do vértice é menos 5, então tá aqui. Fazendo a distributiva aqui, né, ficaria menos 5. Então, y é igual a vezes x menos 5 ao quadrado menos 5, tá bom? Então, o que eu sei? Quando o x é zero, o y também é zero. Então, eu vou usar este ponto nesta função. Eu vou substituir, porque eu já usei este, já usei este. Falta usar o quê? Este. Então, quando o y é zero, o x também é zero. Logo, aqui eu consigo descobrir o quê? O a. O a eu sei que é positivo, porque tem a concavidade voltada para cima. Então, aqui ó, vai ficar 0 é igual a 0 menos 5 menos 5 ao quadrado menos 5. Então, aqui vai ficar 25a menos 5. Passando 5 para lá, 5 é igual a 25a. 1/5 é igual a a. Então, você já sabe que 1/5 vai ser igual à letra A naquela nossa função geral. Agora você vai pegar esse valor e vai substituir aqui. O que é o aqui? É aqui, ó. Então eu peguei o valor do A e substituí aqui. O que eu faço agora? Eu vou pegar esse produto notável, né, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu vou aplicar a distributiva. Então, x² sobre 5, menos 10x sobre 5, mais 25 sobre 5, menos 5. Aqui eu consigo dividir e simplificar, né? Então vai ficar 1 e 2. Aqui vai dar 5 e vai cancelar com esse menos 5. Foi embora, tchau, tchau. Ficando assim, y é igual a x² sobre 5, menos 2x. Achamos a função, bem tranquilo. Então aí passo a passo, não tenha pressa para fazer, que no final dá certo e aí vai ser só sucesso. Então vamos agora para este daqui. Essa fórmula que eu acho que é mais conhecida, né? Que é y é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Temos as raízes aqui. Uma outra coisa. Aqui, como você sabe que essa distância aqui é igual, né? São iguais. Você tem a raiz aqui que é 10 também, tá? Você pode colocar que essa raiz é 10, porque a distância é igual. Voltando para cá, agora eu lembrei das raízes. Então, vou substituir o que? As raízes. Y é igual a A vezes x menos 6 vezes x menos 0, tá? Então, ó, já usei este ponto, já usei este ponto. Falta usar o que? O 3 e o 9. Então, quando o x é 3, y é 9. Opa, vou colocar aqui na conta, né, na resolução. Então, y é 9, x é 3. Vou fazer aqui bonitinho. 9 é igual a 3 menos 6 menos 3, 3 menos 0, 3. Multiplicando aqui fica menos 9a igual a 9.
passando dividindo, menos 1 é igual a A. Vem para cá, substitui aqui. Substituiu aqui. Agora, aí você aplica a distributiva, né? Substituiu o menos 1 aqui. Vai aplicar a distributiva aqui, ficando então x² menos 0x menos 6x mais 0. Menos 0x com menos 6x vai dar menos 6x. E aí aqui agora vamos passar distribuindo também. Ficando assim, menos x², como aqui eu falei que deu menos 6x, né, isso daqui deu menos 6x, multiplicando por menos 1 vai dar mais 6x, e aqui mais 0 vai dar 0, então não tem problema. Logo, descobrimos a função é com A negativo, com cavidade para baixo. Beleza? Então, um exercício 1 aqui para a gente testar os nossos conhecimentos. Ele pede a área e o perímetro desta figura aqui. Nossa, como que eu faço isso? São dois quadrados, tá? Ele não te passou nenhum número ainda. Mas o que ele te passou? A função. A função é y igual a x² mais 2. Tá? Então, o que é? Esse aqui é o valor do c. O valor do c é quando x é 0. Logo, este ponto C aqui, ó, vale 2, né? Então, essa distância vale 2, o ponto vale 2. Olha que beleza. Com isso, você consegue descobrir todos os lados e, assim, descobrir a área e o perímetro deste quadrado e depois do outro quadrado. Então, qual que vai ser? Ó, eu coloquei 2 aqui. Então, o perímetro vai dar 8, 2, 4, 6, 8. E a área, como é lado ao quadrado, é 4 centímetros quadrados, por exemplo. Tá bom? Bem tranquilo, né? Agora aqui, este ponto vale 2. E eu quero saber o valor deste ponto aqui, ó, deste daqui. O que eu faço? Qual o valor de y quando x é 2? Que é o que eu coloquei aqui, ó. Quando x é 2, y é apenas substituir na função. Logo, vai dar 6, então este ponto vale 6, né? Então essa distância é 6, essa distância é 6, e assim vai. Logo, o perímetro vai ser 24 e a área 36. Bem tranquilo, né? Um exercício que mistura álgebra com geometria, você comemorando feliz e me falando que está tudo certo. Então agora bora para o nosso penúltimo slide com um exercício de número 2 do Enem 2017. Ele vai contar da Igreja de São Francisco de Assis, que é uma obra do Oscar Niemeyer, que está na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, com abóbodas parabólicas. Pronto, já misturamos com a matéria de artes, né? Então, ó, a seta na figura 1 ilustra uma das abóbodas, então ele trouxe aqui. Figura 2 fornece uma vista frontal desta abóboda com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Ainda bem que ele nos afirmou isso para a gente não ficar nos descabelando. Pergunta: qual a medida da altura em metro indicada na figura 2? Aqui está o nosso problema. Copiei aqui a nossa parábola, ó, tá aqui o quadradinho bonitinho, tá? Então nós temos, ó, essa distância aqui, ó, é 13. Logo, este ponto é 13, foi o que eu acabei de colocar aqui. Essa distância aqui, ó, que eu não sei fazer isso daqui, tá? Eu tenho um pouquinho de problema. Essa distância aqui é 4. Logo, este ponto aqui é 4, que é o que está aqui. Se a gente vier aqui, ó, e cruzar, este ponto aqui, ó, ele é um encontro, está na parábola, e é o encontro quando o y é 13 e o x é 4, ó. É o que está aqui. Eu vou até tirar o quadrado aqui para ficar melhor, ó. O retângulo, na verdade. Está aqui. Ó que beleza. Nós temos também a distância do eixo y até quando a parábola encosta no eixo x, que é igual a essa distância aqui também, né? Como as raízes, o x do vértice, que é o ponto mais alto aqui, né? Ponto de máximo. Ele é quando tem a distância entre as raízes são iguais. Logo, se aqui é 5 positivo, vai ser a outra raiz menos 5. Ó, tá aqui. Show de bola o nosso problema. As raízes, então, 5 e menos 5. Agora a gente aplica na fórmula que eu dei para vocês para descobrir a função, tá? Então, você vai descobrir a função e depois descobrir a medida da altura em metro, tá certo? Que é o x do vértice.
Não, desculpa, não é não. Falei besteira. Então, ó, substituir as raízes. Este daqui é um produto notável, x mais 5 vezes x menos 5 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí eu chego numa relação. Guarda essa relação que vai ser importante. Pego aqui. Vou usar este ponto aqui, porque eu já usei este, já usei este. Falta usar esses dois aqui. Então, quando y é 3, x é 4. Então, vai ficar 3 igual a vezes 16 menos 25. Aqui vai dar menos 9 igual a 3a. Passando para lá, dividindo e simplificando. Menos 1/3 é igual a a. Vem para cá e substitui aonde? Nesta função aqui, nessa relação que a gente chegou. Então, y é igual a 1/3 vezes x² menos 25. Aplicando a famosíssima distributiva, nós temos que chegamos na nossa função. Qual que vai ser a altura? A altura aqui, ó, é quando o x é igual a zero. Quando o x vai ser igual a zero, ó, se cancelar aqui, ó, vai sobrar o quê? 25/3, que é a nossa resposta. E você acaba o exercício feliz e eu acabo a minha aula feliz, a nossa aula feliz. Espero que vocês estejam entendendo essa matéria, tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me perguntar via Instagram ou via WhatsApp, tá bom? Que eu vou ajudar com o maior prazer. Então, gente, ótima semana, um grande abraço, lembre-se de compartilhar o meu Instagram, quanto mais gente, sempre melhor, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula, espero que tenham entendido.